Prezados amigos, bom dia. Eita, pessoal animado, assim é muito bom. Mas é um prazer, como sempre a gente fala, de estar aqui mais uma vez com vocês, e sempre em meu nome, em nome da Graça, minha esposa, que aqui está também, o desejo de que vocês permaneçam em tarefas e realizações crescentes. Nós vamos falar um pouquinho desse tema de hoje, mediunidade na infância e na adolescência, não é? Ou na juventude. E gostaríamos logo de pronto colocar o seguinte: esse tema, ele pode ser técnico, mas ele é, acima de tudo, um tema necessário. Muitos pais, quando falamos aqui, pai e mãe, têm angústias naturais em torno desse tema, ficam, às vezes, desorientados, sem saber como fazer com essa ocorrência na sua família, junto de filhos queridos. E também os evangelizadores da infância e juventude nas casas espíritas têm frequentemente questionado sobre essa situação, precisando de orientação, como agir diante das situações que se apresentam. Então, o objetivo maior da nossa fala aqui hoje é tentar levar a orientação da doutrina espírita sobre o assunto. E ninguém melhor para falar desse assunto que Kardec. Então, nós vamos buscar em Kardec a orientação segura sobre esse tema, mediunidade na infância ou na criança e no adolescente. Então, vamos lá. Para isso, nós vamos buscar o livro dos médiuns. Tá? Lá no capítulo 18, dos inconvenientes e perigos da mediunidade, é um capítulo com esse título, Kardec vai tratar do assunto, só que ele, antes de chegar especificamente na questão da mediunidade na criança, ele coloca umas perguntas iniciais, porque elas são muito importantes. Vamos ver quais são. Ele faz a seguinte pergunta: será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo? Ele está perguntando, em última análise, a mediunidade é doença ou não? Seria um estado anômalo? O que seria isso? Seria um estado anormal, fora do habitual? Então, ele faz essa pergunta. Vamos ver o que os espíritos responderam a Kardec. Anômalo, às vezes, porém não patológico. Há médiuns de saúde robusta. Os doentes o são por outras causas. Então, eles foram categóricos. Disseram que a mediunidade não é doença. Não é doença. Há médiuns de saúde robustas. Se a mediunidade fosse doença, toda pessoa que apresentasse sintomas de mediunidade, quadros de mediunidade, seria doente. E ele está falando que existem médiuns de saúde robusta. Ainda que existisse um único, então nós já não estaríamos mais com a mediunidade como doença. E se mediunidade fosse doença, você teria que tratar e a pessoa deixar de ser médium. Eliminar. Doença, a gente busca o quê? Removê-la. Não é? E você deixa de ser médium. E não é essa a questão. Então, ele está dizendo claramente. Então, se alguém tem dúvida, meu filho está com sintomas de mediunidade, começou a dizer que está vendo um amiguinho invisível, ou então que está vendo um velhinho, ou uma velhinha, ou alguém. Será que meu filho está ficando louco? Será que eu estou com um quadro psiquiátrico dentro de casa? Tem muitos pais que ficam angustiados com isso. Então, saber que o seu filho não é doente, que mediunidade não é doença, já traz uma paz, já traz um consolo muito grande para a pessoa. Mas nós vamos ter que analisar um pouquinho mais dessa questão. Agora, eles admitem que é anômalo às vezes. Por quê? Porque nós aqui, quando estamos no capítulo 18 do Livro dos Médiuns, nós já passamos por um capítulo onde Kardec conceituou o que é a mediunidade. Ele diz que todos somos médiuns num grau qualquer.
porque todos nós podemos receber a influência do mundo espiritual, ainda que seja só, eventualmente, no nosso pensamento. Mas ele só vai chamar de médium, propriamente, os chamados médiuns ostensivos. Kardec não usa a expressão ostensivo. Nós é que estamos usando atualmente no movimento. Ele quer dizer o seguinte, só aqueles que têm o fenômeno de um grau mais acentuado. Ora, quais seriam essas ocorrências mais comuns? É a pessoa ver os espíritos, ouvir os espíritos, ou sentir a presença deles. Essa é a forma mais comum, para a gente não se estender demais aqui em exemplos que fujam da, vamos assim, da trivialidade. Então, o que ele está querendo dizer? É que o médium, propriamente, não é? Ao ver, ao ouvir ou sentir a presença do espírito, ele está vivenciando uma situação que não é comum na sociedade. A maioria, pelo menos, não sente essas coisas. E é por isso que, muitas vezes, a pessoa acha que o sujeito é louco. Ele sente uma coisa que os outros não sentem. O médium entra num lugar, sente coisas que outros não sentem. Vê coisas que outros não veem, ouve coisas que outros não ouvem. Ou dá passividade, como a gente costuma dizer, a chamada incorporação, e parece que tem uma outra personalidade ali, e tem, efetivamente, mas não dentro do quadro psiquiátrico, como se coloca. Então, Kardec, quando pergunta aos espíritos, eles foram claros, mediunidade não é doença. Se o médium está doente, é por outras causas. Que causas? Então, vamos levar logo para o caso da criança. A criança que diz que está vendo o espírito, ouvindo o espírito, sentindo a presença dos espíritos, isso não é sintoma de doença. Mas a criança pode se perturbar. Ela pode apresentar quadros de medo e chegar a pontos de fobia, de não querer mais dormir no quarto. É uma das coisas muito comuns que a gente lida com essas situações e tem essas queixas. A criança não quer dormir no quarto. Ela pede à mãe ou ao pai para ir para o quarto dos pais, porque ela está com medo. Há uma situação também com uma certa frequência, que é o chamado terror noturno. A criança tem pesadelos, tem dificuldade de ficar realmente no seu quarto. Então, ela pede esse apoio. A partir daí, sim, nós podemos começar a entender que não estamos mais com um quadro que não seja patológico. Ele pode caminhar para uma patologia. Mas por quê? Porque ela é médium? Não, porque nós estamos diante de um quadro obsessivo. Então, para resumo, nós podemos dizer o seguinte, mediunidade não é problema. A obsessão, sim. E pode ser obsessão, no sentido de atuação dos espíritos sobre a pessoa, ou auto-obsessão, e nós vamos ver isso mais adiante. Principalmente quando falarmos da Ivone Pereira, que é um quadro que ilustra bem. Então, vamos lá. Assim, mas lembrar também a questão ainda, para quem ainda tem dúvida, dentre tantas possibilidades, não é? Vamos citar só um caso aqui que está muito destacado hoje. Nós temos no movimento espírita do Brasil um psiquiatra chamado Alexander Moreira, é um psiquiatra, a tese de doutorado dele em 2005, que ele defendeu na USP, Universidade de São Paulo, foi exatamente sobre uma pesquisa que ele fez com 115 médiuns, 115 médiuns. Ele selecionou aleatoriamente esses médiuns junto a diversas instituições, casas espíritas, em São Paulo, submeteu esses médiuns a questionários da área da psiquiatria, que é a área dele, para verificar qual seria a ocorrência de distúrbios psiquiátricos nesses médiuns. E ele chegou a conclusões muito interessantes, que nós vamos abreviar. Esses médiuns tinham, em média, a idade de 48, quer dizer, a idade média desse grupo de 115 médiuns. A maioria deles teve ocorrência de mediunidade desde a infância, e tem muita aderência, inclusive, com o nosso tema, esse fato. Eram médiuns que viviam rotineiramente, porque ligados à casa espírita,
na média, 16 anos já de ligação com casa espírita. Entendam que média é média, né? Pessoas menos e pessoas com mais de 16. Na média, os 115 indivíduos tinham 16 anos de atividade em casa espírita, ou seja, atuantes em casas espíritas. A maioria, 76% desses médiuns, mulheres, o que não é novidade. Vai ser sempre assim quando você fizer essa pesquisa. As mulheres preponderam. Os tipos de mediunidade frequentes nesses médiuns que atuam na área. A chamada incorporação, a psicofonia, que tem uma pequena variação, vidência, audiência e psicografia. Então, ele foi exatamente em cima daquilo que é considerado patológico por muitos. E fez esses testes. E a conclusão que ele chegou é que esses médiuns apresentaram distúrbios psiquiátricos, que poderiam ser classificados como distúrbios psiquiátricos, bem abaixo da média da população. Então, você faz uma pesquisa séria, imagina, tese de doutorado de uma universidade como a de São Paulo, tem que ser coisa séria, para chegar à conclusão que, pelo menos nesse universo de 115 médiuns atuantes em casas espíritas, você encontra pessoas mais sadias que a média da população. Esperamos que Alexander continue, porque ele está agora trabalhando numa outra pesquisa com 100 indivíduos que não atuam em reunião, mas que são diagnosticados, entre aspas, como médiuns pelas casas espíritas onde recorrem, e ele está fazendo um trabalho muito interessante que ele vai divulgar oportunamente. Então, é só para tranquilizar pais e mães que a primeira preocupação, meu filho está enlouquecendo? Meu filho tem um distúrbio psiquiátrico? Lembrar que no século XIX e século XX, mediunidade foi considerado doença. Só mais recentemente é que os psiquiatras, os profissionais da saúde mental, estão reconsiderando, principalmente através do CID-10, Código Internacional de Doença. Hoje, há uma recomendação de que o profissional da saúde mental faça o diagnóstico diferencial. Se o indivíduo apresenta um distúrbio, você precisa observar se é distúrbio realmente. Se ele faz, por exemplo, um transe patológico ou um transe que não é patológico. Essa questão nós já estudamos aqui, numa outra palestra com vocês, quando nós falamos de transe e mediunidade. Desculpe, a gente não pode ficar repetindo. Vamos em frente. Kardec, ainda antes de perguntar o que nós queremos ouvir, ele pergunta: pode o exercício da mediunidade ter de si mesmo inconveniente do ponto de vista higiênico, a abstração feita do abuso? Ele está perguntando o seguinte: o exercício da mediunidade, a prática da mediunidade é prejudicial à saúde? É isso que ele está perguntando. A abstração feita do abuso, que ele quer dizer o quê? Ora, o abuso sempre será prejudicial em qualquer atividade. Se você faz exercício físico, você está buscando a saúde e terá bons resultados. Se você abusar dos exercícios físicos, você pode ter dificuldades, e até graves. A alimentação é um hábito absolutamente necessário e sadio. O abuso da alimentação pode provocar doença. É isso que ele está perguntando. A mediunidade, utilizada de forma normal, sem abuso, se seria prejudicial à saúde? É essa a pergunta. O que os espíritos respondem? Há casos em que é prudente, necessária mesmo a abstenção, ou pelo menos o exercício moderado, tudo dependendo. Desculpem, mas o laser não está mais funcionando. O exercício moderado, tudo dependendo do estado físico e moral do médium. Aliás, em geral, o médium sente e, desde que experimente fadiga, deve abster-se. Ele está dizendo o seguinte, porque a pessoa poderia pensar assim, eles vão dizer que pode, tranquilamente. Não, eles estão respondendo seriamente a questão. Eles estão dizendo que existem casos que é prudente
E é necessária mesmo a abstenção, ou pelo menos o exercício moderado. Tudo dependendo de quê? Do estado físico e moral do médium. Ora, a criança, nós vamos ver, ela não deve ser levada para o exercício da mediunidade por uma questão física. O organismo dela está em formação. Mas nós vamos ver melhor isso aqui adiante. E a questão moral? Antes de colocar um indivíduo na prática da mediunidade, principalmente na casa espírita, você tem que estudar o aspecto moral, o comportamento do indivíduo, como ele se porta. Há situações em que, dependendo desse comportamento, dependendo de como a pessoa se coloca, até mesmo diante da sociedade e tudo mais, você precisa ter cautelas. E nós vamos ver isso também aqui. Okay? Kardec ainda continua. Haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente que para outros, já que há inconveniente para algumas, ele ainda vai mais longe. Existem pessoas para quem essa situação ainda seria mais inconveniente. Olha o que os espíritos responderam. Já eu disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Volto a dizer, você tem que analisar o aspecto físico, orgânico mesmo, e o aspecto moral, comportamental, para simplificar. Há pessoas relativamente às quais se devem evitar todas as causas de sobreexcitação. E o exercício da mediunidade é uma delas. Então, nós chamamos a atenção aqui para um ponto importantíssimo, além do físico e o moral, a questão da sobreexcitação. O que ele quer dizer com isso? Tem pessoas que não podem ser sobreexcitadas. Elas perdem o equilíbrio. Vamos dar exemplos simples. Existem algumas áreas que são complexas para algumas pessoas. Política. São pessoas que, se entrarem na política, elas ficam sobreexcitadas, elas ficam fanatizadas. Se entrarem no futebol, elas ficam fanatizadas, são capazes até de matar, dependendo da situação. Elas ficam sobreexcitadas. Religião. Ficam fanáticas, ficam querendo converter todo mundo. Donas da verdade e coisas do tipo. Então, se você percebe que a criança, o jovem ou o adulto tem essas características, evite colocá-lo em mediunidade. Ele está falando, evitar a sobreexcitação. O Espírito está claro sobre isso. Vou dar só um exemplo de aspecto físico. Se o indivíduo faz transe patológico do tipo epilepsia, que é o transe convulsivo, os espíritos são claros lá em outra parte do Livro dos Médiuns. Evitar levar esse indivíduo para uma tarefa mediúnica. E assim, outras coisas que nós não vamos poder abordar tudo aqui hoje. Aliás, já abordamos algumas coisas em falas anteriores. Mas vamos lá. Poderia a mediunidade produzir a loucura? Ele ainda insiste, porque as pessoas dizem que mediunidade tem uma fronteira total com a loucura. As pessoas, alguns acham, todo médium é louco. E, apesar do CID-10 estar pedindo diferenciação, ainda há pessoas, existem pessoas, que acham que o médium é louco. Se o indivíduo, no referencial dele, não admite que exista espírito, ele não pode admitir que exista mundo espiritual. Se um indivíduo vê algo dessa natureza, está vendo espírito, ouvindo espírito, na lógica desse indivíduo, ele está desorientado, está perturbado. Então, tem muitas pessoas que, apesar do CID-10 já estar pedindo essa cautela, vão continuar achando que o médium é um louco. Aí Kardec pergunta se a mediunidade produz a loucura. Olha o que eles respondem. Não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude de fraqueza cerebral. Fraqueza cerebral é o termo que ele usou, o espírito, à época. A mediunidade não produzirá a loucura quando essa já não exista em germen, porém existindo este, quer dizer, o germen da loucura, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautela sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Kardec, então, está dizendo que existem pessoas que, se você observar, você for um bom observador, você vai verificar que essas pessoas têm o germen da loucura. A sobreexcitação já está sendo chamada a atenção.
então você deve evitar a prática da mediunidade. Tem pessoas na casa espírita que você, depois de uma análise adequada, através do atendimento fraterno, você não levaria jamais essa pessoa para uma reunião mediúnica. O máximo que você sente possível é colocá-la em atividade, às vezes na própria casa, se assim ela desejar, porque ninguém é obrigado a nada, em tarefas manuais, coisas simples, que acalmam a mente, e não que sobrecitem a mente. Pessoas com tendências à ideia fixa devem ser afastadas de reuniões mediúnicas, porque a ideia fixa é um indicativo forte de predisposição para a loucura. Então, vamos lá. E mesmo assim precisa de análise, hein? Porque senão você pega a palavra assim e se enrola todo. Lembrar que, para um diagnóstico adequado de determinadas situações, você pode fazer a sua análise do ponto de vista espírita, mas pode precisar de uma análise do ponto de vista psicológico e psiquiátrico, porque não é da nossa competência. Haverá inconveniente em desenvolver essa mediunidade nas crianças? Chegou lá. Ele fez todo aquele preâmbulo para fazer essa pergunta. Há inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Vejam a resposta. Certamente, e sustento mesmo que é muito perigoso. Eles dizem que é perigoso desenvolver mediunidade em criança, pois que esses organismos débeis, lembram da questão física, orgânica, e delicados, sofreriam por essa forma grandes abalos e as respectivas imaginações excessiva sobreexcitação. Volta ao ponto da sobreexcitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Então, qual a orientação que nós daríamos, sem pretensão, interpretando tudo isso que Kardec coloca e tudo aquilo que os espíritas, ao longo do tempo, têm vivenciado? Se nós temos uma criança que começa a dizer que tem um amiguinho invisível, pode ser imaginação, e pode ser que realmente essa criança esteja demonstrando mediunidade. Se você, sem instigar, apenas observar o que ela passa de informação, você vai fazer a diferenciação. Porque se for apenas imaginação, é uma imaginação que fica muito dentro dos limites da criança. Mas, se for um fato mediúnico, pode vir coisas surpreendentes. Ela pode dizer, por exemplo, a Nossa Senhora, ele falou assim, 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 e aquela informação é completamente fora do nível da capacidade daquela criança. Então, você precisa, não é? Precisa fazer essa análise. Quer ver uma outra situação muito comum? A criança diz que está vendo um velhinho, descreve o velhinho. E, pela característica, diz assim, parece alguém da família. Pega um álbum de família e mostra para essa criança numa hora oportuna. E ela vai e diz, ó, é esse aqui. Isso quantos já fizeram? Então, você começa a ver claramente que não é imaginação. Ok? Então, existem situações que qualquer espírita minimamente orientado sabe diagnosticar, sabe fazer a diferenciação. Agora, o que é preciso tomar cuidado? Não excitar, não estimular, mas também, como espíritas, nós não vamos mentir, vamos dizer para a criança, isso é bobagem, isso não existe. Não faz sentido você dizer para uma criança que uma coisa é bobagem, que aquilo não existe, quando você sabe que é possível. Agora, dosar a verdade para essa criança dentro da idade dela. O que você pode dizer? Tem pessoas que, quando a criança faz uma pergunta, pais, às vezes, incautos, fazem uma pergunta relacionada, por exemplo, com uma curiosidade sobre sexo, e você resolve fazer um tratado sobre o assunto com a criança. Deixa a criança perplexa totalmente, né, desorientada, ou então ela simplesmente deixa você falando e vai cuidar da vida.
Então, saber dosar. Responda o que ela perguntar, dentro de limites, sem negar a realidade dos fatos, mas não precisa exagerar também. Então, há uma outra coisa que a gente diria. Imagine um pai espírita que, quando vê que o filho, lá pelos 4, 5 anos de idade, às vezes as coisas acontecem por aí, começa a dizer que está vendo alguém ou está ouvindo, chega todo feliz na casa espírita, assim, graças a Deus, tem um missionário lá em casa. Será que é missionário? A maioria dos médiuns estão longe de serem missionários, mas muito longe, são grandes devedores, segundo Chico e segundo Emmanuel. O médium é um devedor da multidão, ele veio com alguma tarefa, e geralmente espinhosa, e muitas vezes ligada a resgates aflitivos, como diz Manuel Filomeno de Miranda, numa mensagem que também já analisamos aqui, sintomas da mediunidade. Então, muito cuidado, porque senão o que vai acontecer? Você vai começar a estimular. Foi trabalhar, quando chega em casa à noite, e aí, meu filho, você viu mais alguma coisa hoje? Fica estimulando. Então, os espíritos estão dizendo o quê? Não estimular. Agora, se a criança espontaneamente tem algumas coisas, como que você vai... Meu filho, você não pode ver os espíritos. Como é que você pode dizer isso para uma pessoa? Você não pode ouvir. Você não pode ver. Como? Você pode orientar. E se você está com dificuldade de como orientar, procure uma casa espírita, procure pessoas da área específica para analisar, porque tem situações que são, às vezes, assim, surpreendentes. Você vai conversar com determinada situação, a criança está aparentemente com a mediunidade em desequilíbrio, apresentando quadros de fobia, terror noturno, por exemplo, e coisas do gênero. E quando você vai conversar com os pais, ou um deles, pelo menos, a mãe, talvez, que você procura saber como é que está o ambiente familiar, você constata que essa criança está vivendo dentro de um ambiente, de uma família totalmente desestruturada. E aí você vai observar que aquilo que você achou que era manifestação mediúnica está caminhando fortemente para desequilíbrios na área psiquiátrica, decorrente de quê? Alcoolismo, abusos sexuais terríveis, infelizmente, e coisas mais. E você ingenuamente dizendo que a criança é médium. Olha a ingenuidade, às vezes, do espírita. Analise primeiro. Observe primeiro. Antes de falar, porque você pode vender uma imagem falsa do que é mediunidade. Mediunidade não é doença. Se a pessoa está com fobia, já não é mais adequado dizer mediunidade. A pessoa está apresentando um quadro ou de autoobsessão, não há obsessor externo, ou até um quadro de obsessão. Precisamos estudar. Senão, a gente confunde mais do que ajuda e podemos confundir bastante. Por isso, nós estamos trazendo o trecho original de Kardec. Ah, mas eu estou achando muito difícil esse assunto. Então, busque na casa espírita alguém, porque tem alguém que vai perguntar isso, e vai querer que a gente fique respondendo, talvez, para essas pessoas. Não, busque a casa espírita, se oriente por uma casa espírita adequada, que lá existirão pessoas que vão saber analisar, inclusive dentro dessa conjuntura. Porque, muitas vezes, voltamos a dizer, o problema está mais relacionado à desestruturação familiar, e, às vezes, de cunho grave, do que, propriamente, outras causas. Vamos lá? Então, vamos seguir, porque o assunto é grande. Há, no entanto, crianças que são médiuns, naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e visões. Apresenta isso mesmo inconveniente, Kardec é completo, Kardec varre. Ah, ok. Nós estamos recebendo aqui uma pergunta, mas nós vamos pedir desculpas, nós vamos tentar responder lá ao final, porque senão a gente... Ok? Vamos tentar fazer a apresentação do tema primeiro.
Há, no entanto, crianças que são médiuns naturalmente, quer de efeitos físicos, existe, e esses fatos desorientam. E, às vezes, a simples plantação do evangelho no lar dentro dessa família pode trazer uma série de benefícios com relação a essas ocorrências de ordem física. Nós sabemos que esses espíritos que provocam normalmente essas questões querem chamar a atenção, mas são espíritos de uma classe, como Kardec colocou. É ruim a gente chamar a palavra inferior, porque fica parecendo que você quer rotular, mas temos que entender que, dentro da escala espírita, Kardec colocou, do espírito simples e ignorante até o espírito puro, ele colocou 3 classes. Os inferiores, os bons e os puros. Se alguém aqui se considera bom espírito, parabéns. Eu não estou nessa classe. Eu sou um espírito classificado tranquilamente como espírito inferior. Sabe por quê? Porque nessa classificação dos bons espíritos, você vai ver que é um espírito que já não tem mais egoísmo nem orgulho. O que vocês acham? Vaidade é filha direta do orgulho. Então, tomar consciência de onde a gente está ajuda. Não é? Mas vamos voltar, porque senão a gente não... Então, ele está perguntando se tem o mesmo inconveniente quando a criança tem isso de forma natural. A isso remete para Chico Xavier. 5 anos de idade, vê a mãe que vem consolá-lo porque ele está passando por uma infância extremamente difícil. O pai fica viúvo, distribui os filhos, ele vai cair num lar onde ele sofre uma série de humilhações, coisas gravíssimas, nós não vamos ficar aqui detalhando, é só olhar a vida de Chico. Nas horas de desespero, sem ter para onde buscar, a mãe se apresenta. Então, vejam bem, uma vidência que não traz nenhum desconforto, pelo contrário, traz conforto. A mãe consolando o próprio filho. Tá? Divaldo Pereira Franco, aí por volta dos 4, 5 anos, vê uma senhora, descreve essa senhora, a mãe se assusta, é a sua avó. São ocorrências que não trazem nenhuma perturbação para a criança. Divaldo Pereira Franco disse que ele conviveu durante muitos anos com um amigo invisível. Tem até o nome dele, do amigo invisível. E não lhe trouxe nenhuma perturbação. Então, há médiuns que trazem essa predisposição orgânica, que a mediunidade é uma predisposição orgânica, de uma tal maneira trabalhada que aquilo que seria prejudicial num outro, nele necessariamente não seria. Mas você nunca estimula, deixa que a coisa flua naturalmente e dá o apoio que precisar. Então, ele está perguntando isso aqui. Vamos lá, o que eles vão responder. Não há inconveniente. Quando numa criança, a faculdade se mostra espontânea, ninguém provocou, ninguém fez nada, é que está na sua natureza. E que a sua constituição, está falando de organismo, a constituição física, orgânica, se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocado e sobrecitado. Ele volta a dizer, é diferente quando você provoca, sobrecita, com sua curiosidade ou coisas do tipo. Nota que a criança que tem visões, geralmente não se impressiona com estas, que lhe parecem coisa naturalíssima, a que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória, e ela o explica facilmente se conhece o espiritismo. Vamos citar o caso aqui da Ivone Pereira. Ivone Pereira está lá no Recordações da Mediunidade, aliás, um livro que eu recomendo a todos os médiuns. Principalmente médiuns que andam aí com suas agruras e dificuldades, não deveriam deixar de ler esse livro, Recordações da Mediunidade, para verificar o que é uma médium que se consagrou a um trabalho sério, deixou uma herança belíssima de trabalho, mas passou seus apertos desde a infância. Mas ela vai relatar lá o seguinte, aos 4, 5 anos, ela começa a ver um senhor com uma roupa fora de época, ela não sabe fazer essa distinção, ela só sabe que está lá um senhor.
e que olha para ela com um olhar um tanto triste, e ela se sente triste em relação a ele. Só mais tarde ela vai saber que é seu pai de vida anterior, Charles, que vai trabalhar com ela na mediunidade, inclusive, e ele inspira nela um sentimento de muita saudade e culpa ao mesmo tempo. Ela suicidou na vida anterior. Ele era o pai dela nessa outra vida. Posteriormente, ele vai fazê-la recordar e trabalhar um outro romance, onde ela vai recordar um segundo suicídio dela, onde ela é uma personagem chamada Andréia, num livro chamado O Drama da Bretanha. Aliás, essa trilogia, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Nimier e O Drama da Bretanha, são 3 livros autobiográficos, na verdade, porque relatam a vida dessa personagem que hoje conhecemos como Ivone Pereira e que podem ajudar a muita gente a entender certos dramas e dificuldades que vive. Mas essa menina, o fato de ver o pai não traz nenhum transtorno. Trouxe um transtorno invertido. Por quê? Porque ela gostava tanto dele, ela sabe que ele é o pai dela, que ela não sabe quem é aquele homem que é seu pai agora. E ela diz, você não é meu pai é aquele. E isso traz uma dificuldade. Ela chegou a apanhar por causa dessa teimosia em negar que o pai fosse o pai hoje biológico dela. Porque diz, meu pai é aquele. Leiam depois, a gente não pode se estender, porque o tempo corre, mas procurem saber e conhecer, porque a literatura espírita é riquíssima. Nós estamos aqui dando apenas uma pequena introdução de um assunto que, quem desejar, pode fazer várias pesquisas muito interessantes. Então, ele está dizendo que a criança, onde a faculdade é natural, ver, ouvir os espíritos, não traz nenhuma perturbação. Não é? Faz isso de forma natural. Vocês já perceberam pelos 3 médios que citamos que a vidência e a audiência deles na infância não trouxe perturbação. O que vai trazer perturbação na Ivone Pereira é outra coisa, é uma auto-obsessão. É o remorso de ter cometido suicídio em 2 encarnações e sequelas a nível perispiritual, inclusive muito graves, decorrentes disso. Daí uma depressão natural na criatura. Afinal de contas, uma menina de 15 anos que diz que o lugar que ela mais gosta de ficar aos 15 anos é num cemitério, tem alguma coisa errada. E leiam, porque muitas vezes alguém anda torturado por certas dificuldades e, ao ler um depoimento de uma criatura dessa, se ancora. Divaldo Pereira Franco está abrindo cada vez mais as suas memórias desta vida, de relatos, que vão consolando aqui e ali pessoas, na medida que as pessoas vão se identificando com certos quadros e situações. Quantas pessoas sabem que Divaldo Pereira Franco, um dia, ainda jovenzinho, subiu o elevador Lacerda para suicidar? Muitas pessoas não sabem. Você não tem que pegar por esse viés, você tem que pegar o depois, o que esse homem fez e o que representa. E aí você tira estímulos positivos para a sua vida. Vamos em frente? Em que idade se pode ocupar sem inconveniente da mediunidade? Já que existe a questão orgânica, inclusive, moral, ele diz que em que idade? Olha o que os espíritos respondem. Não há idade precisa. Tinha que ser essa a resposta. Tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico, voltam a falar da questão física, orgânica, e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que a algumas pessoas já feitas. Falo da mediunidade em geral, porém a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. A da escrita tem outro inconveniente, derivado da inexperiência da criança. Dado o caso dela querer entregar-se a sós ao exercício da sua faculdade e fazer disso um brinquedo, o que é possível. Então, você não pode impedir que uma criança veja ou ouça, mas você não deve estimular e não deveria, deve fazer tudo para que ela não entre em psicografia, que pode trazer vários inconvenientes. O Espírito está lembrando aqui.
Imagina ela a sós se entregando à psicografia. Então, são reflexões que precisam ser feitas. Não é? Mas ele está lembrando aqui que não há uma idade precisa. Tem crianças de 12 anos a quem essa prática faria menos mal do que adultos feitos. Por quê? Porque são pessoas que trazem uma predisposição orgânica bem constituída, própria para a tarefa, e trazem a disposição moral adequada. Caso, por exemplo, de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, como já citamos, a Ivone Pereira. Nós vamos sempre citar esses três, porque, senão, além desses três, a gente comete injustiça. Então, fica só com os três. Só lembrar o seguinte, não é? Chico Xavier, nós vamos ver aqui na frente, começou efetivamente o exercício da mediunidade aos 17 anos. Divaldo Pereira Franco também aos 17. A mediunidade se mostra lá na infância. Eles se entregam à tarefa aos 17 anos. E nós vamos ver outros detalhes aqui das médiuns da codificação. Mas, já de pronto, dizer o seguinte: o Orientação ao Centro Espírita, que é um opúsculo publicado pela Federação Espírita Brasileira e que serve de referência para nós, inclusive, uma vez que trabalhamos na Federativa Estadual, na área de mediunidade, diz lá que só devemos levar para as tarefas mediúnicas, depois de todos os preparativos, evidentemente, pessoas com 18 anos ou mais. Por quê? Porque eles estão vinculados à questão jurídica. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a infância vai até os 12 anos, ou seja, até os 11 anos, quando você vai completar 12. E a adolescência vai dos 12 aos 18. Então, quando eles dizem para só levar pessoas com 18 anos, porque já tem maioridade, são responsáveis totalmente, juridicamente. Agora, uma lei não muda os fatos. Médiuns com 12, 13, 14 anos, alguns existem, não são todos, que têm as condições físicas e morais para o exercício da mediunidade. Você não vai fazer por uma questão jurídica, exclusivamente. Bom, vamos em frente. Kardec, lá no item 222, vejo que nem sempre é pergunta, é questão, mas não é no sentido de pergunta, ele vai aduzir uma nota e nós vamos ler rapidamente, comentar alguma coisa que precise. A prática do espiritismo, como veremos mais adiante, demanda muito tato para a inutilização das tramas dos espíritos enganadores. Se esses iludem a homens feitos, claro é que a infância e a juventude mais expostas se acham a ser vítimas deles. A pergunta é, no mundo que estamos vivendo, aqui dos encarnados, existem pessoas enganadoras? O que vocês acham? Existem pessoas desonestas? Existem pessoas que seriam capazes de te levar a prejuízos sérios sem um menor escrúpulo? Por que você acha que, desencarnada, essa pessoa muda? Ela continua. O Espiritismo veio mostrar para nós, de uma maneira flagrante, o seguinte: a morte não modifica as coisas. A diferença básica entre um espírito encarnado, nós, e um desencarnado, é que ele não tem corpo físico. No resto, são a humanidade do lado de lá. Então, precisamos ter todas essas cautelas. Se uma criança e um jovem aqui pode ser induzido, pode ser seduzido, pode ser tantas coisas, espíritos do lado de lá podem fazer a mesma coisa. Então, daí os cuidados que precisamos ter. Como é que você vai ficar estimulando a mediunidade de uma criança se você ignora esse lado espiritual? Estude primeiro, por favor. Kardec é flagrante sobre isso. Se você não conhece a escala espírita, por favor, não mexa com isso. Você não conhece a escala espírita e está se metendo a fazer mediunidade, reunião mediúnica? Pelo amor de Deus, você não sabe com o que você está mexendo? Kardec chega a dizer o seguinte: se você não estudar antes de praticar a mediunidade,
É equivalente a dizer que você possa entrar num laboratório de química e sair fazendo combinações fortuitas sem saber do que se trata. Isso não existe. Então, vamos refletir. Vamos em frente? Por aí se vê que a questão da idade está subordinada às circunstâncias, já explicamos. Assim de temperamento como de caráter. Tem pessoas cujo caráter não recomenda mesmo. Tá? Lembrar que a mediunidade não é característica de santos. Mediunidade é uma faculdade humana. Um chefe do crime pode ter mais mediunidade do que um indivíduo que faz caridade aí no morro, cuidando de pessoas. Mediunidade não tem nada a ver. A mediunidade em si, a faculdade em si, a capacidade de entrar em contato com o mundo espiritual, não tem nada a ver com moral, com cultura, com religião. Nós vamos ter médios com mais potencial em religiões que não é espírita. Não depende de crença. Tem materialista que tem uma mediunidade incrível. E acha que quando ele vê os espíritos, que ele está maluco. E coisas do tipo. Tem tanta coisa para falar, a gente vai ter que encurtar. Vamos lá? Todavia, o que ressalta com clareza das respostas acima é que não se deve forçar o desenvolvimento dessa faculdade nas crianças. Ele voltou a reforçar. Não faça isso. Quando não é espontânea, pois isso. Espontânea já explicamos, a questão de evidência, audiência e tal. E que em todos os casos se deve proceder com grande circunspecção, não convindo nem excitá-las, nem animá-las nas pessoas débeis. E aí ele vai completar. Do seu exercício, cumpre afastar por todos os meios possíveis as que apresentem sintomas, ainda que mínimos, de excentricidade nas ideias, ou de enfraquecimento das faculdades mentais, porquanto nessas pessoas há predisposição evidente para a loucura, que se pode manifestar por efeito de qualquer sobrecitação. Nós temos, por exemplo, casos de pessoas que se apresentam à casa, às vezes, se dizendo missionárias, trazendo um caderninho já de psicografia de algum tempo, e se propondo a quê? A fazer uma grande caridade. Vou ajudar a cada de vocês, que toda casa espírita tem necessidade, precisa financeiramente. E vocês aqui, ó, estão aqui de bandeja para publicar um livro que vai ajudar essa casa. Aí, quando você abre e começa a ler, pelo amor de Deus, não resiste a 2 gramas de bom senso e análise. Vocês sabiam, Divaldo está falando isso, que nós estamos com uma profusão de livros sendo editados, como se fossem de psicografia. Divaldo diz o seguinte: além das inconveniências que ferem frontalmente aspectos primários da doutrina em alguns desses livros, há que se suspeitar até que eles sejam realmente mediúnicos. Talvez nem mediúnicos sejam. Se nós não estudarmos, não vamos saber separar. E como vamos orientar filhos se nós não... Então, se nós não temos, voltamos a dizer, busque uma casa, busque alguém que possa orientar. Ok? Mas a questão da sobrecitação, bota de novo, olha o assunto dele aqui. Aí ele vai continuar. O que de melhor se tem a fazer com todo indivíduo que mostre tendência à ideia fixa é dar outra diretriz às suas preocupações, a fim de lhe proporcionar repouso aos órgãos enfraquecidos. Kardec já falava isso lá. Então, se você conversa com uma pessoa que ela tem essa tendência à excentricidade, como é que seria isso? Imagina uma pessoa que chega, ou não precisa ser na casa espírita, que você conhece, que ela é excêntrica. Sai do tom. Ela não tem senso de ridículo. A fala dela é despropositada. Tem uns sonhos mirabolantes, umas coisas. Essa pessoa está demonstrando para você que é uma pessoa que você tem que ter muito cuidado. Se você levar essa pessoa para a reunião mediúnica, pode sobrevir uma loucura que já existe em germe, como os espíritos falaram, e vão botar a culpa em quem? No espiritismo. Está vendo? Fábrica de loucos.
Então, senhores, espiritismo pede estudo. Emmanuel diz que o médium precisa estudar muito, não é só estudar. Mas vamos em frente. Para fechar, vamos mostrar aqui alguns médiums ao longo da história que eram jovens, para a gente entender que essa questão realmente não está ligada necessariamente a uma idade pré-determinada, 12 anos, 13 anos, vamos ver, rapidamente. João Evangelista era um menino, praticamente, e tinha uma mediunidade fantástica. Percebam que toda vez que Jesus precisa de requerer do seu colégio discípulos que tenham mais característica mediúnica para esse ou aquele fenômeno, ele os leva em separado. Pegue o caso da transfiguração e veja quem ele leva lá. Pedro, Tiago e João, por que não levou os outros? Olhem os tipos de fenômenos que aconteceram lá. De efeitos físicos, efeitos inteligentes, quantas coisas. E a gente fica achando que tudo é mágico. Não para o espírita. Então, João fala assim, amados, não creais a todo espírito. Quer dizer, não acredite em todo espírito. Mas provai se eles são de Deus. Provai se os espíritos são de Deus. Porque há já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Já na época, ele alertando dos falsos profetas. Que podem estar aí editando livros, podem estar fazendo discursos, podem fazer tantas coisas por aí. Olha, um menino, praticamente, falando isso. Tá? Francesco Bernardone. Quem é ele? Francisco de Assis. Aos 20 anos, alistou-se no exército que combatia pelo Papa. Em Spoleto, teve um sonho revelador. Foi convidado a trabalhar para o patrão e não mais para o servo. Entenderam? Vai servir a Deus e não ao Papa. Joana d'Arc, olha o que essa menina fez. Aos 17 anos partiu para a sua missão, que era de reunificar a França. E quem fizer uma devida leitura histórica sabe que dali começa alguma coisa que desemboca nos enciclopedistas e que vai resultar no terreno fértil para que o espiritismo chegue no momento apropriado. Há toda uma sequência. Quem quiser entender isso, pegue um livro chamado A Caminho da Luz, que aí você começa a ver qual é o envolvimento histórico que às vezes passa despercebido da maioria de nós. Então, vamos lá. Ela atende aos conselhos dos espíritos, notadamente de São Miguel Arcanjo. Foi queimada aos 19 anos. E fez uma coisa que, se você ler, fala, como é possível ter feito isso? Tá. Só a mediunidade para explicar essa força. Florence Cook. Essa menina é a médium principal que vai dar o suporte para William Crookes fazer aquele trabalho notável no campo da materialização de espíritos. Até hoje, nada tão pujante quanto o trabalho de William Crookes, que, aliás, era um homem preparado, era um cientista. Quando vocês veem aí o tubo de Crookes, que agora deixou de existir, porque nós já não vamos mais ter essa televisão com os tubos de imagem, o raio catódico que está por trás daquela tecnologia, quem foi que descobriu? Esse homem. E, às vezes, a gente, como espírita, ignora que tivemos pessoas desse calibre, inclusive científico, chamados pela espiritualidade para trabalhar a divulgação da doutrina. Florence Cook, ela materializa Kate King, que se manifestou pela primeira vez em 1871. Kardec já estava desencarnado. Durante 3 anos, William Crookes investigou fenômenos espíritas. Quem quiser, leia William Crookes, para entender isso.
O tempo aqui é muito curto. Daniel Douglas Home. Notável esse indivíduo. Kardec faz citação a ele no Livro dos Médiuns. Aos 13 anos eclode suas faculdades mediúnicas. Aí tem uma frase dele que é muito interessante. Fui mandado em missão. Essa missão é demonstrar a imortalidade. Nunca recebi dinheiro para isso e jamais receberei. Um exemplo de um indivíduo incorruptível naquela época. Aqui a família Fox, mas nós vamos destacar lá na esquerda a Kate e aqui da direita a Margaret, porque a outra ali já era mais adulta, mas as duas eram muito jovenzinhas. Quando ocorre o chamado fenômeno de Hydesville, nós temos a Kate com 11 anos e a Margaret com 15 anos. E toda aquela fenomenologia que a gente conhece lá e que a gente convida vocês a rever. Procure-se por todos os palácios e chancelarias de 1848. Vejam, a doutrina chega em 1857, onde será encontrada uma sala que se tenha notabilizado na história como aquele pequeno quarto de uma cabana que é exatamente a cabana lá de Hydesville, nos Estados Unidos. Isso é o Doyle, Arthur Conan Doyle, que também muitas vezes certas pessoas não sabem. O grande Arthur Conan Doyle era espírita. O grande dramaturgo inglês. Não é? Quem não se lembra do Sherlock Holmes? Não é? Ficou mais conhecido por isso do que pelas credenciais espíritas. Isso é do mundo, é natural. As médiuns da codificação, vamos passar rápido. Julie Baudin, 14 anos. Caroline Baudin, 16 anos. São francesas, lembrem. Ruth Céline Jaffé, 18 anos. Hermance Dufour, 18 anos. 4 médiuns, muito jovenzinhas, na verdade, caracterizando pelo nosso estatuto, seriam adolescentes, e que deram suporte para esse trabalho fantástico. Aí você diz, então, toda a codificação está baseada nelas. Não, lembre-se da universalidade. Kardec, sempre que tinha dúvida, recorria a inúmeros médiuns. E você só entende isso se você conhecer a Revista Espírita. Porque se nós não olharmos o trabalho que ele fez na Revista Espírita, que é um trabalho científico, divulgação de suas ideias e ensaios, nós não vamos entender como é que ele fez a universalidade. Vamos ficar falando palavras vazias que a gente, às vezes, a pessoa não consegue perceber ou entender. Então, está aqui, ó. Tá? Canuto de Abreu, fazendo uma leitura da biografia de Kardec, diz o seguinte, que Kardec, ele encontrou essa frase, dou preferência aos médiuns jovens, pois são predestinados à propagação e consolidação do espiritismo. De fato, uma coisa é inegável. Você pega um livro dos Espíritos, que é o livro que traz a filosofia espírita. Kardec é um filósofo de nomeada. Basta ver a anterior preparação dele como Jean Rus, na encarnação anterior. Um homem fantástico. Coloca questões de alta filosofia para essas jovenzinhas. Elas não sabem nem o que está saindo, são incapazes de analisar o que sai dali. E impressiona o próprio Kardec pela profundidade das respostas. Isso é mediunidade. Pois não. Tá, mas se a gente puder, ao final, tá? Vamos lá, deixa a gente só fechar aqui, a gente ver o que pode conversar com o público. A minha preocupação é tempo, tá? Eu, se tiver que ir, não tem problema nenhum. O problema é que a gente tem que olhar para o relógio. O tempo
é um ditador. Quem dizia isso? Hermínio Miranda. O tempo é um ditador. Quem é essa aí? Ivone do Amaral Pereira. De origem humilde, costureira. Olhem só, nas entrelinhas, quantas informações interessantes. Desde 29 dias de nascida, apresentou facilidade para o transe cataléptico. Leiam lá no Recordações. Médium de materialização e receitista, coisa que hoje a gente só ouve falar que já existiu. Amigos espirituais dela, Charles e Roberto de Canaleiras, que são os dois que se apresentam na infância dela. Né? Tem muita coisa, mas o tempo conspira. Vamos lá? Elizabeth Deperrance. O Deperrance dela é porque ela casou com um francês. Nascida em Edimburgo, veja, lá na Escócia, foi médium de efeitos físicos e teve sua mediunidade pesquisada, inclusive, por Alexander Aksakov, que foi quem lançou aquele termo que nós utilizamos consagradamente no movimento espírita, se chama animismo. Animismo e mediunidade, para você contrapor o que é mediunidade e o que é animismo. Já falamos disso em outros momentos aqui, e outros, com certeza, já trouxeram essas explicações. Sua autobiografia está no livro No País das Sombras. Esse livro nós estudamos em grupo, há muitos anos atrás, na nossa casa espírita anterior, e é de uma beleza, de um enriquecimento, coisa fantástica. Os médiuns, principalmente, deveriam ler. Esse aí, vocês lembram? Um jovem de 90 anos, caminhando para 91, se não me engano, lúcido, andando pelo mundo todo. Hein? Caminhando para 92, já me corrigiram. Aos 17 anos ele começa oficialmente a trabalhar, porque a mediunidade, como já vimos, ela vem lá da infância. Aliás, muito comum nesses médiuns mais destacados, a mediunidade se apresentar lá na infância. Em Divaldo encontramos o orador, o médium e a vivência espírita. É o exemplo. Como médium, ele pratica a ciência à luz do espiritismo. Como orador, ele dá ênfase à filosofia espírita. Vocês lendo, vendo e apreciando vão perceber isso. Como pessoa humana, ele vive a religião espírita. E, por fim, quem é esse outro? Chico. Também 17 anos. Joana de Ângeles, através de Edivaldo, fala dele, tantas coisas que podem ser ditas do Chico. Tornou-se a maior antena parapsíquica do seu tempo, é considerado o maior médium da atualidade. Sem exagero. Sem exagero. Por isso mesmo, o seu foi mediunato incomparável. Por quê? Porque psicografou 416 livros, ou 420, o número ninguém sabe, porque na medida que eles vão pegando materiais que ainda existem, não se sabe que número que vai dar isso. Por isso, que ele é o maior médium? Não. O que mais caracteriza o Chico como pessoa é o ser humano. Principalmente um destaque, a humildade. O cristão. É isso que diz de Chico, mais do que qualquer outra coisa. Então, companheiros, onde é que ele está? Está lá fora. Meu amigo, Virgílio, podemos ainda passar uns minutinhos aqui? Porque o tempo está... Trabalhar essa pergunta ou não? Tá ok. Tem que ser rápido. O chefe disse que são 2 minutos. Tá? Elizabeth Martins comenta e pergunta. Ela diz que conhece uma família de médicos, mas os psiquiatras costumam prescrever medicação. Disse que o diagnóstico é esquizofrenia. Existe uma confusão ainda no diagnóstico? Olha, você, para responder dentro dos 2 minutos que me foram dados, leia o trabalho que nós citamos aqui no início, do Alexander Moreira.
O grande foco do Alexander é exatamente isso, porque ele é psiquiatra. O que mais caracteriza a esquizofrenia, os sintomas clássicos de esquizofrenia, são alucinações auditivas, visuais e ideias de perseguições, para entrar numa coisa bem simples. Então, ele faz um trabalho sério, onde ele mostra que é possível fazer o diagnóstico diferencial. Você pode submeter um indivíduo que é médium ao questionário da psiquiatria para identificar as desordens mentais, inclusive esquizofrenia, bipolaridade, tá? E distúrbios de ansiedade, como pânico, transtorno obsessivo-compulsivo e tantos mais. Se você realmente quiser fazer um diagnóstico diferencial desse, você pode ser estudante do Espiritismo há anos, ter todo o conhecimento da prática mediúnica, mas você está entrando numa área que não é da sua competência, não é da minha. Então, um psiquiatra, mas um psiquiatra que trabalhe pelo menos com CID-10, pode tirar essa dúvida com tranquilidade. Ok? Amigos, foi um prazer falar com vocês. Aproveitamos esse momento. Nós estamos perto de uma data especialíssima, que é o Natal. Trouxemos um tema técnico, mas esperamos que tenha sido útil para aquelas pessoas que têm esse tipo de dor. Porque essa dor também existe. Para vocês, um Feliz Natal, em um ano de 2019, com muita paz e realizações no bem. Muito obrigado.